Olá pessoal, tudo bem? Estamos chegando então no nosso terceiro módulo e trazendo como tema a semiótica, né? A arquitetura enquanto signo. É um tema bem amplo, né? Trata-se de filosofia, então eu tentei sintetizar para ficar bem dinâmico, bem objetivo. Vamos lá. Então, o que é, afinal, a semiótica, né? Segundo Santaella, 2005, a semiótica é a ciência que tem como objetivo a investigação de todas as linguagens possíveis. Ela tem por objetivo, então, o exame dos modos de constituição de todo e qualquer fenômeno, como fenômeno de produção de significação e de sentido, né? Dentro, claro, da mente humana. Então, resumindo, a semiótica é a ciência geral dos signos. O surgimento é datado já desde a Grécia Antiga, né, com os filósofos gregos, por exemplo, Platão, né, mas ela só se tornou uma ciência realmente no século XX. Então, é uma ciência que a gente pode dizer contemporânea. O filósofo Peirce foi um dos pioneiros desse estudo dos signos, né, no século XX, né, na contemporaneidade, assim como o linguista Saussure. E para eles, qualquer coisa possui uma significação. Ela representa algo ou faz lembrar algum objeto ou alguma experiência. Logo na figura direita a gente tem, então, essa pirâmide, né, essa tríade, que trata, né, do significado, mais o significante e mais o signo. A gente vai avançar, no próximo slide vai, né, solucionar essa tríade, o que ela significa. Então, avançando nessa tríade semiótica de Peirce, ela vai trazer uma forma de representar essa formação da semiótica. E a introdução à leitura do objeto arquitetônico, enfim, através de um olhar semiótico, parte dessa compreensão de conceitos relativos à semiose, que a semiose é a construção do sentido, né? Uma relação filosófica. E essa tríade, então, esses três elementos compostos, a gente trata-se primeiro do signo. O signo é o que nós, como arquitetos, né, desenhamos e o que representa esse projeto, esse desenho para o espectador, para o leitor, para o usuário. Esse é o signo. O objeto é essa coisa representada pelo signo, o que deve ser compreendido. Então, o objeto imediato, que é a primeira representação mental daquilo que o signo indica, então seria a primeira representação mental do que o projeto, né, o desenho, a construção indica, e o objeto dinâmico é o conjunto disponível de ideias, desejos, possibilidades, sensações, que relaciona-se com o efeito que o signo causa no intérprete de uma forma subjetiva, né? Então é o que esse sujeito que ele está observando esse elemento arquitetônico, por exemplo, ele vai sentir quais as ideias que vão aflorar, quais os desejos com relação, né, ao que ele está vendo, né, o que ele sente internamente, as possibilidades que ele enxerga. Então, o signo e o objeto, eles estão completamente relacionados também com o interpretante, então. E o interpretante, o que é? É essa ideia, né, do signo na mente de quem recebe a interpretação. O interpretante é a mente que olha o objeto através do signo. Então, a captação por parte do interpretante. E pontuando bem, pessoal, interpretante é diferente de interpretação dentro da tríade. O interpretante, ele é dependente desse signo muito mais do que um ato de interpretação. Então, precisa-se de uma mente, né, que esteja recebendo essa interpretação. Logo, a gente percebe a seguinte frase, que não há separação, então, entre o sujeito e o objeto. Uma vez que essa tríade ela deixa de se relacionar entre um de seus elementos, a gente não tem mais um valor semiótico.
Então a gente precisa do signo, a gente precisa do interpretante e a gente precisa do objeto. Eles relacionam-se entre si para formar um olhar semiótico. Mas, para a gente falar da semiótica, a gente tem que voltar um pouco, né, e entender o que é a fenomenologia. Como uma das tarefas, acredito que mais difíceis, né, que a filosofia tem que enfrentar, é encontrar essas categorias universais de experiência, né, coletivas, por exemplo, ou uma mente coletiva, né, como que a filosofia estuda a mente humana. E essa atribuição, então, cabe à fenomenologia. Assim, né, essa doutrina persiana de categorias, ela foi anexada à ciência fenomenológica. Fenomenologia vem do grego, né, e significa aquilo que se apresenta ou que se mostra, né? O estudo daquilo que se apresenta e que se mostra. O estudo, então, dessa reação da mente através de uma experiência. A fenomenologia, então, ela se torna um movimento filosófico em 1910, iniciado através dos conhecimentos de Edmund Husserl. E, segundo ele, conhecer, né, um fenômeno é um ato intencional. Portanto, a ação de conhecer não está na realidade do objeto ou no campo das ideias, mas na experiência direta com o fenômeno. Então, não é uma ciência racional. Ela trata-se de uma ciência significativa, sensorial, fenomenológica. No quadrinho à esquerda ali a gente vê, né, que o objetivo então da fenomenologia é conhecer fenômenos, tal como eles se apresentam na consciência humana. Expandindo então o nosso olhar, a gente tem a semiótica que está dentro da fenomenologia. Platão, já na antiguidade, né, na Grécia, ele já vai transformar esse estudo humano em dois canais, né? Mundo das ideias e mundo dos sentidos. Então, no quadrante à esquerda, né, a gente vê o nômeno. O que é o nômeno? O nômeno é a essência. O que é essencial é a razão, né? É o objeto que é conhecido sem a ajuda dos sentidos. Por exemplo, a matemática. A matemática é uma essência, uma razão. Eu não preciso colocar meus sentidos. Basta que eu seja racional, que eu faça um cálculo. A razão, então, dentro da filosofia, são ideias pré-definidas, né? É a capacidade da mente humana que permite chegar a conclusões a partir de suposições e premissas. Então, esse é o mundo das ideias. Já nos quadrantes à direita, a gente tem o mundo dos sentidos, que é aonde entra o fenômeno. O fenômeno, então, mundo como nós experimentamos. Trata-se dos sentidos através das nossas experiências. E a fenomenologia, então, né, a análise fenomenológica é a análise que parte dos fenômenos e não, então, das ideias. E como vimos anteriormente, o signo, né, trata então do que a gente projeta, o que a gente desenha, né, nós como arquitetos. Logo, a arquitetura é um objeto sígnico. E como ela é vista enquanto signo? Ela pode ser vista através desses múltiplos significados que ela tem, que ela traz. A partir de um método fenomenológico, eu vou conseguir investigar essa experiência humana quando eu me relaciono com o espaço construído. Ela traz variadas percepções. Essas percepções, então, elas descrevem situações onde o observador capta de forma intuitiva e subjetiva esses estímulos que a arquitetura traz, né, que vem de fora, estímulos externos, né, a nós.
E essas percepções, elas podem ser coletivas, através de grupos sociais, grupos culturais, econômicos, históricos e religiosos, né? Esses grupos que têm uma mente coletiva, né? Uma consciência coletiva, ou pode ser uma experiência realmente individual, uma experiência onde eu reconheço que aquela arquitetura, aquele entorno urbano me traz alguma sensação, um reconhecimento. E como que a gente trata de perceber, né, essas manifestações e perceber a arquitetura enquanto fenômeno, enquanto signo? Através de ferramentas metodológicas. Teixeira Coelho, em 2001, vai trazer, então, a publicação Semiótica, Informação e Comunicação, onde ele vai abordar a forma e o espaço. Baker, em 2005, vai trazer um pouco mais, né, esse olhar na análise da forma. Gomes Filho, 2009, vai fazer uma abordagem da arquitetura, né, da Gestalt. Lembram da Gestalt, aquelas ferramentas lá da nossa primeira aula? Aquelas são ferramentas metodológicas. Xing, 2013, né, releitura, né, do Xing, Forma e Espaço, também vai tratar elementos fenomenológicos dentro da arquitetura, vai dar condicionantes, né, ferramentas para que a gente possa observar, né, a arquitetura enquanto signo. Lynch vai trazer para a escala da cidade, né, para a escala urbana, a fenomenologia semiótica. E muitos outros autores vão abordar métodos, né, vão apontar métodos para que a gente consiga, né, entender a arquitetura enquanto signo. Como a gente já viu, né, um dos aspectos mais difíceis filosóficos é a gente entender a mente humana. A mente humana coletivamente ou individualmente. Então a gente traça métodos para que a gente faça essa leitura, né? Tanto por exemplo, na psicologia nós temos o método Gestalt, né? Para também levar, né, para a mente humana, né, essa metodologia da Gestalt. A gente tem também esse método da Gestalt dentro da arquitetura. E por aí vai, gente. É uma abertura de campo da mente mesmo para a gente conseguir fazer essas análises. Mais uma ferramenta interessante, né, é essa trazida por Peirce, em 1995, é a tríade. Além da nossa tríade, a primeira que a gente fez análise, ele traz a tríade ícone, índice, símbolo. E em leituras de arquitetura, implica na adoção de valores, intenções, critérios e posicionamento do observador. Então, tá o posicionamento, né, que define as diretrizes desse processo interpretativo. Essa frase é de Fernando Oliveira e Luiz Borda, em 2009, que eles trouxeram essa utilização da tríade de Peirce dentro de elementos arquitetônicos. Até no próximo slide nós veremos uma análise que eles fizeram com a Catedral de Brasília com essa tríade. Então, ícone, né, signo que produz efeito de impressão nos nossos sentidos. Logo, toda arquitetura é um ícone, né? Toda arquitetura provoca os nossos sentidos. A arquitetura também é um índice, porque ela indica algo, né? Ela nos orienta em como a gente deve utilizar seus espaços. Ela também é um símbolo. Símbolo é o que representa, então, alguma coisa que as pessoas identificam, né? Por exemplo, a arquitetura de uma igreja simboliza, então, o cristianismo, né? Uma mesquita simboliza, né, uma arquitetura do Oriente, né? As colunas gregas simbolizam poder, né, razão matemática, e por aí vai. Então essa tríade, ela também é uma ferramenta que a gente pode utilizar
quando a gente vai fazer um partido arquitetônico ou quando a gente vai analisar, né, uma construção, uma edificação ou um espaço urbano. E essa análise da Catedral de Brasília, então, feita, né, por Fernando Oliveira e Luiz Borda, em 2019, traz essa tríade. Então, o ícone, eles trouxeram a questão do espaço, da forma e da natureza, né, provocando os sentidos humanos. Logo, eles perceberam que a igreja traz analogia de formas com de outros edifícios tradicionais religiosos, né, para trazer essa leitura mais evidente, né, do objeto em si, né, objeto como igreja, como elemento religioso. Um dos pontos é a planta, né, planta baixa, uma planta baixa redonda, usada também em arquiteturas antigas, cristãs, e a questão da monumentalidade, né, do efeito verticalizado, como a gente viu, né, nossas teorias da arquitetura e do urbanismo. E também traz analogia com elementos naturais, né? Então eles identificaram, né, os pilares, né, a estrutura da Catedral de Brasília como se fossem mãos humanas rezando, né? Então esses elementos repetitivos trariam mãos em oração. Como elemento ícone, então eles trazem esses pontos, né? Esses pontos que nos dão sentido, né? Nos dão sensações. Já como índice, eles definem o espaço e a cultura. Então, a análise da organização e da distribuição, né, do interior da igreja. Como a gente usa esse espaço arquitetônico. E um exemplo, né, as cadeiras que na Catedral de Brasília estão enfileiradas e a gente tem o altar mais alto, né? O que isso traz de significado, né? Que nós, enquanto fiéis, estamos enfileirados, abertos a ouvir, né? Somos ouvintes de alguém que está no altar, que é mais elevado e que tem o poder da oratória. Então, ele seria a hierarquia dentro desse meu espaço construído. Ele está mais alto, ele está no lugar hierárquico, ele vai ser o orador. Nós estamos fiéis enfileirados para escutar. E se fosse, por exemplo, né, uma igreja, uma catedral com cadeiras em círculo, né? Aí a gente consegue analisar como um elemento, né, próprio, né, circular, e convida ao debate, ou seja, eu posso debater ideias, eu posso debater escrituras. O espaço está me trazendo essa abertura, que não é o caso, né, da Catedral de Brasília, onde nós temos uma posição tradicional. Já como símbolo, a Catedral de Brasília, eles identificaram o espaço-luz. Então, o que é o símbolo, né, a simbologia dessa minha arquitetura? Primeiro, a implantação urbana em destaque, como elemento religioso, elemento de reunião, reúne pessoas através de uma religião, né, de um pensamento, de uma filosofia de vida. Então, ela tem que estar destacada no meu espaço urbano para que todas as pessoas tenham, se orientem no espaço, né, a contextualização desse edifício. E também a luz, eles tratam a luz, né, como elemento símbolo, elemento de onipresença divina, é a luz celestial. Então, a luz trazendo essa simbologia, né, do sagrado. E aí, outros elementos fenomenológicos, né? A beleza, a monumentalidade, espaço como reunião. Então, todos esses elementos, a iluminação celestial, todos esses elementos reunidos formam, então, o símbolo dentro da tríade, né, composta por Peirce e analisada
por Fernando e Luiz na Catedral de Brasília. Isso para a gente conseguir aproximar, né, um tema filosófico dentro do objeto construído, né, da arquitetura. Seria um exemplo prático, né, um exemplo trazendo nessa filosofia para uma obra arquitetônica. E a gente vai fazendo a nossa revisão, né, trazendo a Gestalt novamente a nosso encontro, porque afinal a Gestalt foi, né, uma escola experimental que trabalhou, né, com a mente humana, né, com essas sensações, experiências da mente através da leitura visual. Então, como é que eles definem essa percepção visual, né? Quais são os condicionantes que determinam o que vemos e como usar esses condicionantes para conseguir comunicar aquilo que desejamos, né, como arquitetos. Então, a própria Gestalt significa psicologia perceptual da forma, e eles tratam a forma como figura e imagem visível do conteúdo, né? Então, a forma nos informa sobre a natureza da experiência externa do objeto. Então, tudo o que a gente vê, né, tudo que se vê dentro da teoria gestáltica possui forma. E para que possamos percebê-la, é necessário que existam variações, ou seja, diferenças no campo visual. Ali à esquerda, então, a gente tem, né, essa questão da percepção visual, elementos de ligação, né, a gente já consegue perceber, né, na primeira imagem um fechamento de um triângulo, e já na imagem abaixo o triângulo como forma pura. Mas para que isso aconteça, né, para toda essa definição de forma aconteça, precisa ter alguém se relacionando com essa imagem. Precisa ter um interpretante, alguém que leve esse condicionamento de que isso é um triângulo para a sua mente, né? Então essa é uma percepção visual, né? Através das minhas experiências, do que eu aprendi, das minhas sensações, eu vou conseguir fazer a leitura de um objeto. Assim, gente, a Gestalt, ela vai, através dessas experiências psicológicas, né, como se comporta a nossa mente quando a gente tem uma percepção visual de um objeto, ela vai identificar, né, que o nosso cérebro atua diferente da nossa retina. Então, quando a gente vê uma imagem, né, a nossa excitação cerebral, ela não se dá por pontos isolados dessa imagem, mas pela unicidade. Então, a gente vê relações. Isso é uma parte da dependência de outra parte, então. E para nossa percepção, né, então é resultado dessa sensação global, dessa visualização global, essas partes elas são inseparáveis. E não existe na percepção da forma um processo posterior de associação de várias sensações, né? Então, a primeira sensação já é de forma, já é global e unificada. É como aquela frase mais ou menos assim, né? A primeira impressão é a que fica. Então, através dessas relações de objetos dentro, né, vamos dizer, de um elemento arquitetônico, a gente consegue ter uma sensação da unicidade arquitetônica em si. E logo a gente não vê partes isoladas em relações na composição de um objeto, então logo a gente também não tem separação entre o objeto e seu observador, né? Objeto sujeito. Então na figura à esquerda a gente percebe, né, esses perfis humanos e eles relacionados entre si, mais aquele fundo contrastante, né, rosa, claro, a gente percebe a formação de um vaso. Então, se eu separo esses elementos, eu já não tenho mais a minha percepção visual de unicidade, né, de unidade. E é disso que se trata, né? Um elemento é a relação de vários elementos.
E ali no nosso esquema acima, foi da aula que a gente teve, então, né, lá no módulo 1. Então, são ferramentas metodológicas que trazem, né, uma forma de olhar uma arquitetura, né? Colocar num método. Então, traz segregação, fechamento, proximidade, continuidade, semelhança, pregnância. E todos esses elementos unidos, então, formam a unidade. E eu não consigo desassociar esses elementos, né? A minha primeira impressão na minha mente, a minha fotografia mental, logo, já é a da unidade. É isso que a Gestalt trouxe como experiência, né, dentro da escola, de uma escola de psicologia. E assim a gente vai finalizando, né, essa síntese sobre a semiótica e a fenomenologia. É um tema muito mais amplo, né, bem de uma corrente filosófica, então a gente pode avançar mais, adentrar mais, né, nessas questões semióticas e fenomenológicas, a mente humana, né, imagina entender a mente humana. Então trata-se de um processo bem mais complexo. Mas para a gente sintetizar a semiótica dentro da arquitetura, então trouxe algumas ferramentas, né, algumas metodologias e finalizo com algumas imagens, né, que tratam da fenomenologia, da semiótica dentro da arquitetura, né, com as experiências humanas através das percepções visuais. Nada melhor do que entender de um tema praticando, né? Então, a gente vai para a nossa TP02 e vamos criar um mood board. Para quem não sabe o que significa mood board, depois abaixo eu vou dar 2 exemplos. A gente vai traçar um perfil de cliente em dupla, né? Pode ser feito em dupla. E, então aqui eu trouxe ficticiamente, né, um perfil de uma cliente, né, a Maria Antônia Jardins, é uma mulher de 42 anos, é viúva, tem 2 filhos meninos de 4 e 6 anos, ela é pediatra. Como é o estilo de vida dela? Ela é uma pessoa contemporânea, gosta de ir a concertos musicais nas horas livres, restaurante plant-based, ela gosta de contato com a natureza, gosta de viajar com os filhos para esquiar, é antenada e procura ter atitudes sustentáveis, né? Eu vou traçar um perfil dessa minha cliente. Como que é o estilo pessoal, né? Como é que eu observo essa minha cliente? Ela é minimalista, veste-se com tons neutros, é uma pessoa mais reservada, fica mais tempo fora de casa do que em casa. A família, né, tem hábito de almoçar fora. Os filhos estudam em colégio integral e por aí vai, né? E blá, blá, blá. Tracei o perfil da minha cliente, né? Trago todas as informações que eu achar relevante para conseguir captar como é que seria, dentro da semiótica, uma arquitetura para essa minha cliente, né? Dentro da fenomenologia. Então, aqui, gente, esse é um mood board, né, simplificado, eu só trouxe como exemplo para vocês terem uma base, né? Foi retirado do Ian Studios, esse site à direita acima é bem legal para vocês terem uma ideia de mood board. Podem acrescentar mais coisas, né? Podem trazer mais elementos, podem usar as metodologias, né? Pode ser através do Xing, pode ser através da Gestalt, pode ser até com condicionantes urbanos, né? Se meu cliente for, de repente, quiser fazer um paisagismo, né? Uma prefeitura que está me contratando para fazer um espaço urbano, como é que é a cidade, como ela se comporta, né? O que eu vou trazer para esse meu espaço urbano, através do comportamento da cidade, que é o meu perfil de cliente, né? A prefeitura e os habitantes da cidade. Então, pode fazer também, gente, não tem problema. Tá? Vocês vão escolher o perfil de cliente de vocês e o que vocês vão trazer no mood board. Esse mood board, então, ele está trazendo, né, elementos que vão atuar em sensações para essa minha cliente, né, através de signos, de objetos
e dela como interpretante desses meus elementos. Então eu vou procurar materiais que eu vou traçar, né, através da minha leitura visual dessa minha cliente, dessa minha percepção psicológica assim da minha cliente. Então eu trago elementos mais minimalistas, ela gosta de contato com a natureza, trazer os elementos em madeira, né? Gosta de tons neutros, é uma mulher mais contemporânea, ela é viúva, ela quase não fica dentro de casa, né? Me parece uma pessoa metodológica, organizada. Então, através dessa minha leitura do cliente, né, traçando um perfil para ele, eu vou fazer o meu mood board para atuar com significância, né, como um signo, né, a arquitetura como um signo para esse meu interpretante. Aqui mais um exemplo de mood board, então, um pouco com tons um pouco mais claros, trazendo também elementos madeira, trazendo os elementos brancos. Ela gosta dos tons neutros, lembrando que gosta de esquiar, então trazendo essa sensação, né, um pouco mais fria para dentro do seu habitat, mas um pouco quente também com o elemento natural, com a madeira, né, a mesa com as 3 cadeiras, dela e dos filhos, né, uma janela grande, trazendo a luz, né, dando, né, essa sensação de contemporaneidade. Provavelmente ela está inserida no meio urbano, uma mulher independente, né, sofisticada. Então, assim, a gente traça, né, esses elementos principais para conseguir, né, ter uma arquitetura satisfatória, uma arquitetura de experiência para esse cliente, né, que traga sensações para esse cliente. E a gente pode, né, na vida profissional, né, apresentar 1, 2, 3 mood boards. E aí o cliente vai se conectar, a gente vai sentir a conexão com aquele mood board que trouxe uma sensação, né, que trouxe uma vibração, um estado mental diferenciado. E a terceira prancha que vocês vão fazer, que serão 3 pranchas, tá, pessoal? A primeira prancha é o perfil do cliente, a segunda é o mood board, é só um mood board, tá? Eu trouxe 2 para vocês terem referência, mas é só um mood board. E essa terceira prancha, a gente vai fazer uma análise, né? A dupla, que seriam os arquitetos, farão análise das escolhas que eles fizeram para esse cliente. Então, aqui vocês colocam o que vocês escolheram no mood board, né? Por que vocês escolheram as cores, os elementos, as formas dos móveis, por exemplo, dos objetos, né? Os materiais, né? Quais as sensações que vocês acham que esse material vai estar levando para esse cliente, né? A disposição dos elementos dentro do espaço, se for um espaço urbano, né? A gente já viu Lynch, né? A gente pode usar essas metodologias. Então a gente vai, quais são os marcos que vocês desenvolveram para o espaço urbano, quais são o que vocês trouxeram no mood board, né? Quais são os pontos nodais, enfim, a gente usa as metodologias, né? Se vocês trarão de repente um objeto com repetição, porque o cliente, né, ele vai se conectar de forma visual com esse elemento. Então a gente faz uma breve análise, né, visual e psicológica do mood board com relação a esse cliente. E assim a gente finaliza a nossa TP02. Então, assim, voltando, serão 3 pranchas, pessoal. 3, tá? A primeira, perfil do cliente. A segunda, mood board. A terceira, análise do mood board através da percepção do cliente, né, que vocês têm do cliente. Então, pode ser entregue em PowerPoint, pode ser entregue em PDF e quem tem aptidão para fazer em outros programas gráficos, gente, não tem problema, pode ser feito, desde que
que me entregue daí em formato PDF, tá ok? E se for PowerPoint, pode ser entregue também em formato PowerPoint. Legal? Então, agora a gente vai finalizando essa parte. A gente volta para o sala de aula. Se vocês tiverem dúvidas para tirar, considerações a fazer, quiserem mais algum exemplo de mood board, mais alguma metodologia, a gente conversa no sala de aula e aí depois a gente já pode partir para a produção. Quem quiser assessorar também é um bom momento, tá? A gente usar o sala de aula para assessoramento, o chat vai ficar de quarta para quinta, então quem quiser, levar para o chat também alguma dúvida, levantar alguma questão, fiquem à vontade. Esse trabalho vai precisar de um assessoramento, talvez, então a gente aproveita esse método para a gente conseguir se comunicar. Tá ok, pessoal? Então, até daqui a pouco.